Bem-vindos a Dukascopy TV, eu sou Alex Isaac. A Suécia está em crise? Nosso convidado de hoje, que vai nos ajudar a entender a pressão sobre a economia sueca, é Henrik Unell, analista sênior da Nordea Markets. Henrik, a economia da Suécia está estagnando? Quais são as causas disso? Eu concordo e ao mesmo tempo discordo da sua afirmação sobre estagnação. É verdade que nosso importante setor de exportação está estagnado e a nossa indústria manufatureira não vai bem, mas outras partes da economia estão indo bem. O setor de serviços está com um ritmo satisfatório, apoiado pelo consumo do setor imobiliário. As taxas de juros estão muito baixas, o emprego está forte e os mercados de ativos estão indo bem. Isso tudo ajuda a aumentar o poder de compra no setor imobiliário. Olhando para o futuro e para a economia em 2015, eu acho que as mesmas forças vão estar em vigor em relação ao crescimento, como foi visto nos números do PIB que estão acima de 2%, o que é 100% melhor que nossa previsão para a zona euro. Eu também diria que o risco para o nosso cenário de PIB está mais para o lado positivo, considerando as taxas suecas extremamente baixas, os preços do petróleo em queda e também a coroa sueca está se depreciando rapidamente e o coquetel de estímulo pode adicionar pelo menos 1% à nossa previsão do PIB. Essa depressão feliz pela qual a Suécia está passando, com inflação baixa e crescimento alto, pode continuar por todo o ano que vem. A Suécia está enfrentando uma crise política e econômica? Economicamente, eu diria que durante a atual crise financeira mundial, a crise sueca, se comparada com as economias do sul da Europa, que foram mais atingidas, por exemplo, é bem modesta. E a Suécia teve sorte. Desde que a crise começou em 2007 e 2008, nós tivemos o maior crescimento do PIB em relação à maioria dos países do Ocidente. E o mercado de trabalho está gerando novas vagas a um ritmo veloz. É claro que taxas de juros zero também criam riscos para a economia, porque boa parte da demanda da Suécia é motivada pelo crédito, como resultado da riqueza gerada pelos preços crescentes dos imóveis. E isso poderia, em algum momento, virar a segunda parte dessa crise, que seria bem pior do que a que já experimentamos. Eu diria que as dívidas de imóveis e também a inflação dos preços de casas não estão em níveis saudáveis, sugerindo que, pelo menos na minha opinião, esse futuro parece incerto se nos depararmos com uma queda nos preços das casas, semelhante ao que aconteceu em outros países. Em termos de uma crise política, eu diria de certa maneira que sim. Eleições antecipadas acontecem geralmente a cada 60 anos, mais ou menos. Então isso é uma experiência nova para nós. E em um sistema político acostumado ao consenso, como é o sueco, isso desafia o sistema de uma maneira que nunca vimos antes. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o prêmio do risco político não deve ser exagerado. Para o mercado de bonds, pelo menos, a pergunta mais interessante é sobre a abordagem do futuro governo em relação à política econômica e em que direção as finanças do governo vão se desenvolver. A Suécia tem uma ambição institucionalizada de ter um orçamento bem equilibrado, em vez de um ciclo de negócios. E não importa que alternativa o governo vá adotar depois da eleição em março. Eu acho que eles irão permanecer com essa mesma ambição. Nosso status AAA não será ameaçado pelo governo, contraindo muitas dívidas. Eu diria que ter um governo estável seria preferível. Então, um pequeno prêmio de risco em, por exemplo, nossa moeda, poderia ser justificado. Levando tudo isso em consideração, como será o futuro do país? O futuro é desconhecido. Em relação ao mundo todo, eu diria que há períodos de relativa estabilidade global, política e economicamente, e há períodos semelhantes de instabilidade. Eu diria que o mundo, no momento, está passando por uma fase de instabilidade, como pode ser visto na crescente volatilidade em cada mercado. As baixas taxas, é claro, dão ao mundo uma falsa sensação de estabilidade, mas a notável frustração do mercado em relação às quedas de tempos em tempos é gerada por uma falta de crescimento como resultado de uma deficiência na demanda na maioria das partes do mundo. Eu acho que o futuro imediato da Suécia me parece bom. Se pudermos deflacionar a bolha imobiliária de maneira ordenada,
Esse é o nosso maior desafio doméstico. Mas também, sendo uma pequena economia aberta, nosso destino está nas mãos do mundo exterior. Há tantos desequilíbrios no mundo, é difícil acompanhar tudo o que está acontecendo. E às vezes, os formuladores de políticas conseguem colocar uma tampa nesses desequilíbrios. Mas parece que isso só faz com que eles se fortaleçam e voltem mais fortes mais para frente. Ao mesmo tempo, estamos em uma época de contradições. Ainda é possível construir uma fortuna com mercados ativos de longo prazo, embora o mundo, em algumas vezes, tenha chegado perto de implodir. Eu acho que a atual ordem mundial irá continuar por mais tempo. E certamente eu espero que a Suécia encontre sua maneira de navegar nessas águas tumultuadas. Obrigada pela participação. Continue assistindo a Dukascop TV para mais notícias sobre a economia. Até mais.